Anjo, compre e concorra a uma moto Honda 125 0 km. Real Cores, produtos Anjos, com o melhor preço da região. A tinta que seu apartamento merece está na Real Cores. Tintas automotivas e imobiliária em geral. Fazemos a cor dos seus sonhos. E ainda, tem um suco geladinho e cafezinho o dia todo. Real Cores, na Avenida T9, número 3149, no Jardim América, em Goiânia. Telefone 3088-2828. Entregamos a domicílio, com o atendimento que você merece. Na hora de arrumar o seu carro, não entregue na mão de qualquer um. Conheça a Sol Mecânica, assistência técnica mecânica em geral para carros nacionais e importados, mecânica em geral em gasolina, álcool e diesel. Sol Mecânica, especializada Mitsubishi. Sol Mecânica, Avenida Epitácio Pessoa, final da Avenida T63, telefone 3287-6488. Sol Mecânica. O Rei do Salgado chegou e conquistou o público goiano, com a maior variedade em salgados que você já viu. Um produto produzido com a mais alta tecnologia, garantindo a mais alta qualidade, levando até a sua mesa o melhor sabor. A entrega é feita por veículos padronizados e que garantem a qualidade do produto até a sua mesa. Preço imbatível e qualidade indiscutível é com o Rei do Salgado. Precisou? É só ligar 3941-7292. Della Panificadora, qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Casa da Limpeza. Somos especializados em produtos de limpeza, consumo e equipamentos de limpeza. Preços especiais para escritórios, condomínios, igrejas, escolas, restaurantes, comércio em geral e órgãos públicos. Venha nos visitar na Avenida T63, número 2761, no Jardim América. Temos estacionamento próprio. Ou ligue-nos 3942-2020. Site www.casadalimpeza.net. Casa da Limpeza. Tudo em materiais de limpeza. Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Portal do Esporte, aqui na TV Capital. É um programa que fala 100% de futebol, em especial dos nossos clubes goianos. Aqui você pode acompanhar os melhores comentaristas, o melhor time de comentaristas da televisão goiana. Hoje vamos destacar informações da Taça São Paulo de Futebol Juniores, os nossos clubes goianos que não iniciaram tão bem esta Taça São Paulo de Futebol Juniores de 2014. Vamos falar também do Goiás, do Vila Nova, do Atlético, as equipes da capital que estão se preparando para o início do Campeonato Goiano de 2014. É o Goianão Chevrolet. De imediato, deixa eu apresentar aqui o melhor time de comentaristas da televisão goiana, Átila Uchoa, o comentarista classe A. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite ao Renato Sobrinho, nosso amigo, nosso irmão, ao Gil Mendonça, ao Samurai do Esporte. Boa noite a você, amigo de casa, que mais uma vez nos dá o prazer da audiência. E, como pitaco inicial, só informar a você que é vilanovense, que eu sei que tem uma grande massa vilanovense que nos assiste aqui, que na sexta-feira o Vila Nova lançou o novo Sócio Tigrão, começando com R$15 para o Sócio Tigrão Bronze, R$35 para o Sócio Tigrão Prata e R$65 para o Tigrão Ouro. Todos eles, tirando de R$15, todos eles dão direito à entrada ao estádio
R$ 35,00 para arquibancadas, R$ 75,00 para as cadeiras e com mais até 4 dependentes. Então tá aí o Vila Nova começando o ano já com essa novidade para o seu torcedor. E lembrando que quem era sócio Tigrão até dia 31 de dezembro pode rasgar que já não vale mais. Deixa eu pegar também o meu boa noite do mais coerente da televisão e do rádio goiano, é o Renato Sobrinho. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Thiago, boa noite ao Átila, boa noite ao Gil, que está aqui dando o ar da graça hoje, boa noite ao Johnny, Samurai, a você, telespectador aqui da TV Capital, Portal do Esporte. O futebol está mais triste, faleceu na última madrugada o meia português Eusébio. Eusébio foi comparado a Pelé pelos portugueses. Comparado a Pelé pelos portugueses, né? Então, dessa feita, o futebol mais triste, um grande talento, realmente uma joia rara do esporte mundial, o Pelé negro, né? O Pelé de Portugal, o grande Eusébio Pantera Negra, assim conhecido. Então, fica aqui os nossos sentimentos pela passagem desse grande ícone do esporte. Gil Mendonça, o dirigente e comentarista, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Portal do Esporte. Boa noite, tudo bem, Gil? Boa noite, Thiago, boa noite a todos os telespectadores, ao pessoal aqui da mesa, né? Ao Átila, ao Renato Sobrinho, ao Johnny Uta, a você, Thiago. E dizer que os nossos clubes, né, juniores, não foram bem, né? 2 empates, 1 derrota, o Goiás perdeu o Santa Cruz, o Vila Nova empatou, e o Goianinha que empatou, rapaz, 3-3 com o Red Bull. Pra mim, foi até um empate inesperado, porque eu achei que o Goiânia ia perder todas. Mas, pra mim, não foi resultado bons. Eu acho que os times grandes saíram bem atrás, vai ser difícil as classificações. Deixa eu pegar também o meu boa noite do Samurai, o japonês que sabe muito de futebol, sempre de bem com a vida, também comenta aqui no programa Portal do Esporte. Tudo bem, Samurai? Boa noite, Thiago, boa noite ao Átila, show, ao Gil Mendonça, ao Renato Sobrinho. Boa noite especial a você que está em casa e acompanhando mais um Portal do Esporte, que já é de costume todo domingo à noite. E meu comentário inicial, meu destaque inicial, vai para os clubes goianos aqui da capital, que iniciou-se a reapresentação e a grande expectativa que nessa semana, que inicia amanhã, alguns nomes, alguns reforços começam a aparecer, tanto no Goiás, como no Atlético, no Vila Nova. Algumas caras com mais nome, jogadores com mais expressão, já que a torcida vilanovense vem reclamando muito, que a diretoria vem contratando jogadores desconhecidos, mas vamos aguardar. Essa é a grande expectativa, que o Campeonato Goiano possa ter participação de bons jogadores, para a gente poder ter realmente uma qualidade técnica excelente. Thiago. Vamos começar falando então da Taça São Paulo de Futebol Juniores, que começou na última sexta-feira, e dos nossos 3 representantes goianos que estão disputando a Taça São Paulo: o Goiás, o Atlético, o Vila Nova e também o Goiânia. O Atlético este ano ficou fora por conta do ranking. O Goiás perdeu, né, por 1-0 para o Santa Cruz, o Vila Nova empatou com o Grêmio e o Goiânia empatou também, só que contra o Red Bull pelo placar de 3-3. Qual que é o destaque positivo para você desta primeira rodada dos times goianos na Taça São Paulo de Futebol Juniores, hein, Átila? Não, Thiago, destaque positivo, eu não consigo encarar um destaque positivo, não. Eu acho que empate, como você não tem quesito de casa nesse campeonato, todos jogam na mesma cidade, eu não acho empate um ponto positivo, não. Me surpreendeu, talvez, a situação do Goiânia, mas a gente sabia que o Goiânia tem uma base. A vida inteira o Goiânia trabalhou com uma base razoável. No geral, eu sabia, eu já tinha falado sobre isso durante a semana, que os times, os jovens, tanto de Goiás quanto do Vila Nova quanto do Goiânia, eu já previa um futuro amargo, ruim. Te digo por quê. Porque o Goiás, grande parte da meninada que se destacou já foi para o principal. O Vila Nova já vem há alguns anos com um time horrível de base, de meninos, né, de juniores, de sub-20, de sub-17. Então, não esperava grande coisa. E o Goiânia está aí, talvez tenha sido a única parte positiva. Porém, muito difícil a São Goiás se classificar agora, e ruim também, porque se classificam os primeiros. E só 6 segundos lugares. Então, São Goiás está complicado. Talvez ponto positivo eu não tenha encontrado, não. E para você, Renato Sobrinho? Olha, a explanação do Átila está até coerente, mas eu discordo dele num aspecto. Para mim, tanto o Vila Nova quanto o Goiânia foram destaques positivos. Primeiro, porque o Vila Nova enfrentou um clube de alta tradição nessa competição, nessa copinha. O América não é bobo, não por acaso, é um time que sempre participa bem.
E para mim, chegou a final, exatamente como você está lembrando, Gil. Cada R$705 para as cadeiras e com mais até 4 dependentes. Então tá aí o Vila Nova começando o ano já com essa novidade para o seu torcedor. E lembrando que quem era sócio Tigrão até dia 31 de dezembro pode rasgar e já não vale mais. Deixa eu pegar também o meu boa noite do mais coerente da televisão e do rádio goiano, é o Renato Sobrinho. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Thiago, boa noite ao Átila, boa noite ao Gil, que está aqui dando o ar da graça hoje, boa noite ao Johnny, Samurai, a você, telespectador aqui da TV Capital, Portal do Esporte. O futebol está mais triste, faleceu na última madrugada o meia português Eusébio. Eusébio foi comparado a Pelé pelos portugueses. Comparado a Pelé pelos portugueses, né? Então, dessa feita, o futebol mais triste, um grande talento, realmente uma joia rara do esporte mundial, o Pelé negro, né? O Pelé de Portugal, o grande Eusébio Pantera Negra, assim conhecido. Então, fica aqui os nossos sentimentos pela passagem desse grande ícone do esporte. Gil Mendonça, o dirigente e comentarista, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Portal do Esporte. Boa noite, tudo bem, Gil? Boa noite, Thiago, boa noite a todos os telespectadores, ao pessoal aqui da mesa, né? O Átila, o Renato Sobrinho, ao Johnny Uta, você, Thiago. E dizer que os nossos clubes, né, juniores, não foram bem, né? 2 empates, 1 derrota, o Goiás perdeu o Santa Cruz, o Vila Nova empatou, e o Goianinha que empatou, rapaz, 3-3 com o Red Bull. Pra mim, foi até um empate inesperado, porque eu achei que o Goianinha ia perder todas. Mas, pra mim, não foi resultado bons. Eu acho que os times grandes saíram bem atrás, vai ser difícil as classificações. Deixa eu pegar também o meu boa noite do Samurai, o japonês que sabe muito de futebol, sempre de bem com a vida, também comenta aqui no programa Portal do Esporte. Tudo bem, Samurai? Boa noite, Thiago, boa noite ao Átila, show, ao Gil Mendonça, ao Renato Sobrinho. Boa noite especial a você que está em casa e acompanhando mais um Portal do Esporte, que já é de costume todo domingo à noite. E o meu comentário inicial, meu destaque inicial, vai para os clubes goianos aqui da capital, que iniciou-se a reapresentação e a grande expectativa que nessa semana, que inicia amanhã, alguns nomes, alguns reforços começam a aparecer, tanto no Goiás, como no Atlético, no Vila Nova. Algumas caras com mais nome, jogadores com mais expressão, já que a torcida vilanovense vem reclamando muito, que a diretoria vem contratando jogadores desconhecidos, mas vamos aguardar. Essa é a grande expectativa, que o Campeonato Goiano possa ter participação de bons jogadores, para a gente poder ter realmente uma qualidade técnica excelente. Thiago. Vamos começar falando então da Taça São Paulo de Futebol Juniores, que começou na última sexta-feira, e dos nossos 3 representantes goianos que estão disputando a Taça São Paulo: o Goiás, o Atlético, o Vila Nova e também o Goiânia. O Atlético este ano ficou fora por conta do ranking. O Goiás perdeu, né, por 1-0 para o Santa Cruz, o Vila Nova empatou com o Grêmio e o Goiânia empatou também, só que contra o Red Bull pelo placar de 3-3. Qual que é o destaque positivo para você desta primeira rodada dos times goianos na Taça São Paulo de Futebol Juniores, hein, Átila? Então, Thiago, destaque positivo, eu não consigo encarar um destaque positivo, não. Eu acho que empate, como você não tem quesito de casa nesse campeonato, todos jogam na mesma cidade, eu não acho empate um ponto positivo, não. Me surpreendeu, talvez, a situação do Goiânia, mas a gente sabia que o Goiânia tem uma base. A vida inteira o Goiânia trabalhou com uma base razoável. No geral, eu sabia, eu já tinha falado sobre isso durante a semana, que os times, os jovens, tanto de Goiás quanto do Vila Nova quanto do Goiânia, eu já previa um futuro amargo, ruim. Te digo por quê. Porque o Goiás, grande parte da meninada que destacou já foi para o principal. O Vila Nova já vem há alguns anos com um time horrível de base, de meninos, né, de juniores, de sub-20, de sub-17. Então, não esperava grande coisa. E o Goiânia está aí, talvez tenha sido a única parte positiva. Porém, muito difícil a São Goiás se classificar agora, e ruim também, porque se classificam os primeiros. E só 6 segundos lugares. Então, só São Goiás está complicado. Talvez ponto positivo eu não tenha encontrado, não. E para você, Renato Sobrinho?
Olha, a explanação do Átila está até coerente, mas eu discordo dele num aspecto. Para mim, tanto o Vila Nova quanto o Goiânia foram destaques positivos. Primeiro porque o Vila Nova enfrentou um clube de alta tradição nessa competição, nessa copinha. O América não é bobo, não por acaso, é um time que sempre participa bem. E para mim, chegou à final, exatamente como você está lembrando, Gil, para mim o Vila Nova me surpreendeu. Por quê? Porque o Luiz Dário levou para essa competição, ele está levando até jogador de 16 anos. Então o Vila Nova não tem hoje uma estrutura, você está correto em dizer, que ultimamente a base do Vila Nova não tem dado as alegrias à sua torcida, tanto é verdade que na última Copa São Paulo, o Vila Nova foi eliminado na primeira fase, chegou aqui e dispensou o time inteiro. Então, para mim, o Vila Nova fez um trabalho interessante ao empatar hoje com o América Mineiro, é um resultado interessante. Agora, o Goiânia, assim, esse eu não esperava, mesmo sabendo que o Goiânia está trabalhando na categoria de base, sempre fazendo um trabalho consistente. O Fabrício é um cara que realmente está se dedicando muito, tentando organizar a meninada, mas jogou contra um time pesado. O Red Bull é um time de empresários, um time que realmente tem também um poder aquisitivo maior, uma estrutura por trás desses jogadores, para que eles possam se consagrar e depois ser vendidos. Agora o Goiás, para mim, foi decepcionante pela posição do Goiás, por tudo que o Goiás representa no cenário esportivo brasileiro, no Centro-Oeste principalmente. Mas aí estou com você, Átila. O Goiás deixou 8 ou 9 jogadores do time que foi vice-campeão e está renovando. E a maior parte dos jogadores eram da base, já da outra base do ano passado, porém reservas. E aí não se pode cobrar o mesmo rendimento dessa equipe. Agora, sacanagem é o que fizeram com o Guará, né, o Gil Mendonça lá no Goiás. Puxaram o tapete do Guará. O Guará, que era auxiliar técnico do Augusto, ele acabou ficando fora e o Augusto se deu mal, já perdeu a primeira na Taça São Paulo. Agora vocês viram como é que é o Thiago, né? O Thiago vai todo bonzinho, todo mundo chega e joga. Já chega solando. Já sabe que eu vou rasgando aqui até lá na China. Primeiro eu quero mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa que está assistindo televisão agora nesse momento, assistindo nosso programa Jordana. Mandar um beijo para ela, mandar um beijo para minha futura nora, né, a Cláudia, para os meus filhos, a Karine e o Hugo, e para um bichinho desse tamanhozinho aqui, rapaz, chama Maria Flor, pequenininha, 2 anos. Beijão para Maria Flor. Agora, Thiago tá certo. Olha, no Goiás é sempre assim, categoria de base sempre tem um sacana para tirar os caras. Fizeram a sacanagem com o Guará, tiraram o Guará. E ó, essa derrota lá foi peso disso. Os meninos não quiseram correr, eu tô sabendo, já bateram aqui no meu ouvido já. É por isso, porque é sacanagem, rapaz. Só porque o cara não fala a linguagem que tem que falar, ele fala muito a linguagem dos boleiros. O cara faz um grande trabalho como auxiliar e faz uma sacanagem dessa. Agora, eu discordo frontalmente aqui, no profissional, logicamente, do Átila, até de você, Renato, com relação às categorias de base, os times que estão lá. Veja bem, o Goiânia, gente, eu fui diretor de futebol, eu sei o que o Goiânia é para treinar os meninos. Lá não dá condição nenhuma para os meninos sempre vão bem, sempre destrói. Então o resultado do Goiânia foi excepcional, porque é contra um timaço do Red Bull, time de empresário, só manda ferinha para lá. O Vila também não considera um resultado assim, ruim, porque o Vila Nova levaram menino de 15 anos, o Renato, tem de 15, tem 16, então quer dizer, agora o Goiás teria a obrigação. Samurai, até pra gente encerrar esse assunto da Taça São Paulo de Futebol Juniores, qual que é a análise que você faz dessa primeira rodada? Rodada ruim para os goianos, a gente esperava uma vitória do Goiás, achei normal o resultado do Vila Nova, empatar com o América Mineiro. O América Mineiro, que para mim é a força desse grupo do Vila Nova. E para mim, a questão do Goiânia, como pegou um time de empresários, eu considero uma surpresa positiva. Mas eu esperava pelo menos, Thiago, uma vitória pelo menos do Goiás. Então eu considero a rodada negativa a estreia dos goianos. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Renato Sobrinho, Thiago. Considerando o grupo do Vila Nova, Renato, o Paraibano, o Atibaia e o América Mineiro, você concorda que o Vila Nova já pegou o time mais forte do grupo? Exatamente, essa é a minha linha de raciocínio, até porque é o mais tradicional, é o que investe mais nessas categorias de base, é o time mais estruturado. Então o Vila Nova enfrentou, sim, um adversário de peso. Agora, conseguiu empatar, estava perdendo, virou o jogo, depois cedeu o empate. E aí é onde a gente está fazendo um raciocínio aqui, tal qual o Beto Gil, que mandou um abraço aí pra gente, está sempre na audiência. O Beto Gil, você está certo, é isso mesmo. O Vila Nova é um time que não tem estrutura física até. Os jogadores de 15, 16 anos, conforme o Gil estava falando aqui, não tem estrutura física sequer para chegar nessa competição no mesmo nível. Então, para mim, foi uma superação. O Vila Nova empatar com o América Mineiro. Não tinha, tem alguns valores, mas ainda não tem potencial e estrutura mesmo para essa competição. Não, muito novo. Renato, só interferindo.
Quando eu digo que para mim não foi, eu não fico satisfeito com isso, porque nós não temos direito de ficar satisfeito com o empate, não. A gente tá pensando tão pequeno que o empate hoje para o Vila Nova é bom, empate para o Goiânia é bom, o Goiás tem que ganhar porque é o Goiás. Agora, o Red Bull é time de empresário. Olha, se é time de empresário, e aí? Isso quer dizer que o Red Bull é muito melhor? Eu só finalizando esse assunto, eu não fico feliz com o empate. Ô, Thiago, você sabe o que o América fez agora, o ano passado? O América emprestou 4 jogadores pro Anápolis jogar o profissional do ano passado, 4 garotos de 16 anos. O América emprestou 4 de 16 anos. Pra ganhar cancha, voltar para depois grandão, molecão. Lá a gente foi mandar, na época foi mandar jogadores pro América, não pega menos de 1,80 m não. Tem que ser atleta altamente padronizado. É o Cruzeiro, Atlético Mineiro e América. Samurai, antes de você comentar, é por estas e outras que o futebol tá acabando, né? Você viu o que o Gil falou, né? Lá eles não contratam jogadores com menos de 1,80 m. Qual que era a altura do Romário? Maradona, Pelé, Messi, exatamente. Enfim. Outra coisa. As pessoas estão olhando muito pelo lado físico, né, Watson? Se o Vila Nova tá levando menino de 15 anos, é por incompetência, porque menino no mercado tem demais. Rapaz, vai nesse setor de Goiânia, você vai ver todo lugar, e menino bom de bola. Então tá levando de 15 anos, é porque acha que de 15 anos consegue resolver. Então é falta de organização, porque falta de menino não é não. Tiago, fazer uma pergunta aqui para os 3 comentaristas, se algum deles sabe qual o time que tem o maior número de títulos na Taça São Paulo. É a alegria do Alex, olha lá. Adivinha? Exatamente, o Corinthians tem o maior número de títulos, são 8 títulos, e o Fluminense vem em seguida com 7 títulos. Só lembrando, Tiago, que nessa primeira fase classificam apenas 32 times. Os 26 primeiros colocados e os 6 melhores segundo colocados no geral de todos os grupos. Não é isso? Não, 104. 104, desculpa. Total de 104, só vão sobrar 32 equipes. Por isso que achando que segundo lugar classifica, o Gava não, mas até o segundo classifica. São 6 primeiros. Vaga, não tem de contar até mesmo, então, você quis deixar bem claro, então, para o Goiás tentar uma classificação, tem que ganhar os 2 jogos que ainda restam. Ganhar e torcer para o time que ganhou dele hoje, no caso Santa Cruz, empatar um pelo menos. Entendeu? Porque se o Santa Cruz fizer 2 pontos, o confronto direto, o Santa Cruz leva vantagem. E mais um detalhe, se o Vila Nova ficar em primeiro e o Goiânia ficar em primeiro também, os 2 vão se encontrar na próxima fase. Um Goiânia vai morrer no caso. Tá, então, né? Já falamos então de Taça São Paulo de Futebol Juniores de 2014. Vamos falar agora do Goiás. O Verdão que se prepara, já se apresentou visando a estreia do Campeonato Goiano, que será no dia 18. O Goiás fará sua estreia no estádio Jonas Duarte, dia 18 de janeiro agora, vai dar no sábado, né, contra a Anapolina. Aí segue a novela do Walter. O Walter na semana que vem estará em Goiânia conversando com a diretoria do Goiás. Aí eu pergunto para os nossos comentaristas, eu vou conversar com o Gil Mendonça. O Walter, para você, fica ou não no Goiás para a próxima temporada? Primeiro quero mandar um abraço para Lourdes, né? A Lourdes Tairone, né? Mandando um abraço pra gente, elogiando o programa e tal. E ela que assiste sempre o Batendo Bola das 2 às 3, está assistindo hoje, está mandando um grande abraço para todos. Olha, Thiago, vou ser bem sincero com relação ao Walter. E eu não pipoco. Eu tô achando que o Goiás vai conseguir renovar com o Walter. Eu tô achando, vou te falar os motivos que eu acho. Eu tenho certeza. Que o Walter pode renovar. Vai ficar? Vai ficar. Vou te falar os motivos. Você sabe qual que é a nova? O Neto Baiano não se apresentou com os demais jogadores, não. Você sabe por quê? Ele é um safado, não, porque ele não quer saber do Goiás, não. É porque são 2 situações. Se o Walter acertar com o Goiás, ele não vem. Não tem nada disso, não. Ele quer ficar lá no esporte. Eu ouvi a entrevista dele lá na rádio lá. Eu amo esporte. Eu morro de amores. Eu não tô dormindo, meu coração tá partido. Então fica pra lá. Digamos então que o esporte acertaria com o Walter. Você acha que o Neto Baiano ficaria lá com ele? Não, aí voltaria. Mas chegava aqui enviado e pedia empréstimo. Agora deixa eu te falar com relação ao Walter. Eu vou te falar por que eu acho que o Walter pode renovar com o Goiás. Essa briguinha do presidente, fiquei sabendo que o presidente ligou para ele, pediu desculpa, disse que não era bem aquilo. Olha, veja bem. Primeiro, qual os times que vai investir num gordo igual ele? Não vai, gente, não vai. Os caras estão com medo da mídia. Ele tá gordo demais, ele engordou mais 10 quilos do que ele era. Outro motivo grande. O Porto tem um relacionamento muito bom com o Goiás, não tem com os outros times. E até agora deu certo com o Goiás. O Porto não é bobo, pode fazer um aditivo aí de mais um ano de empréstimo e tal, mais alguma coisa nesse sentido. E se o Goiás pagava 150, para chegar a 200, falta pouco, gente. Cadê o departamento de marketing? Que tem um cara lá que é bom para danar. Cadê você, rapaz? Faz uma parceria com as empresas.
tenta acertar, porque é muito melhor você ter o Walter com 200 do que ter 4 atacantes de 50 que não vai resolver nada. Eu faço uma pergunta ao Renato Sobrinho. Até quanto o Goiás pode pagar para o Walter, Renato Sobrinho? Olha, até quanto? Eu particularmente não posso afirmar nada em relação ao Goiás. Agora, na minha opinião, o Goiás, o Gil tá falando aí, se ele ganha 150, para chegar a 200 é um pulo. Eu posso te ajudar, Renato? Pode, quanto que ele ganha? Não, o Walter ganha 300 mil euros. Né? É o salário dele no Porto, o salário é o salário que recebe o Goiás e o Porto paga. Certo. E se você mandar embora o Átila, o Araújo e o Neto Baiano? O salário dos dois não pagaram. Não, mas espera aí. Tem coerência. Vamos organizar isso, vamos assim. Primeiro, o Goiás, na minha opinião, por tudo que o Gil já elencou aí, eu penso que o Walter, outra, gente, o Walter está no mercado aí, desde que acabou o campeonato, batendo uma peladinha aqui, comendo uma picanha ali, uma bolachinha recheada lá, e 10 quilos a mais, chefe. Então, quem viu o amistoso do time dos amigos do Zico lá e amigos do Brasil, você viu que o Walter está totalmente... Vai gastar pelo menos uns 20 dias para ele voltar. Vai voltar à condição de atleta, vamos dizer assim. Nem de alto rendimento ainda. Então, o Walter não tem esse mercado que hoje estão querendo. Entendeu? E quando as equipes chegam lá para negociar com o Porto e eles pedem o valor que pedem sobre o Walter, não conseguem. Aí desistem. Por quê? Porque o Walter é um cara que realmente hoje deu certo, referência, destaque no campeonato, mas quem é que garante que ele vai conseguir render o mesmo jeito da forma como está? Então é investimento de risco. O Goiás não. O Goiás consegue, acredita, ele está bem aqui, quer, e por essas e outras razões, acredito que o Walter vai sim renovar com o Goiás. Renato, só confirmando, só um pouquinho, você quer dizer então que o Goiás pode pagar até 200 mil pro Walter? Vale a pena? Mostrou que sim, eu não posso garantir, aquilo que eu falei. O Walter, ele consegue fugir de todos os padrões normais. Rapaz, eu fui atleta, eu joguei, pratiquei esporte, rapaz, eu tenho o joelho todo arrebentado, tornozelo, eu sei. Por quê? Porque o desenvolvimento muscular da gente esbarra quando a gente come demais. Então não dá. O Walter é o caso desse, meu amigo, não tem como. E aí, O Walter, vamos por partes. O Walter não fica no Goiás. O presidente foi enfático e ele não vai voltar atrás. Ele foi bem claro que só vai pagar até 3 números, ou seja, não passa de 2 números, até 99 mil reais. Esse foi o teto que ele colocou do salário do Goiás. Quando esse presidente fica no Goiás, ele não fica os 2 anos de mandato se ele continuar esse negócio de 2 dígitos. Não, tudo bem, mas ele hoje a meta do Goiás é essa, ele não vai mudar de situação. É máximo 99 mil reais. O Porto estava pagando uma parte. O Goiás não paga nem os 150 mil que estava pagando, mas vai pagar mais. Então é inviável. E outra coisa, o próprio Sport já chegou no que o Goiás paga hoje. Então ele não fica aqui. O Walter vai para o Sport. O Fluminense chegou a fazer uma proposta também no valor acima. Então o Walter ele é um cara, ele é inconstante. Primeiro ele fala que ama o Goiás, depois ele ama o Corinthians, depois ele não quer ficar aqui mais, depois ele quer sair. Então, isso cansou o time do Goiás. O Walter não tem respeito com a alimentação dele, não tem respeito com a diretoria. É um grande jogador? Mas ele não tem respeito com ele mesmo. Contundiu, peso, não consegue recuperar ação rápida mais. Não fica no Goiás. Isso muda o nome. Gente, mas tem que ver um negócio aí. O Walter, ele jogou o Campeonato Goiano, jogou o Brasileiro e fez uma contusão só. No Campeonato Goiano ele demorou quase 30 dias para entrar em campo. Calma aí. No Campeonato Brasileiro de 38 partidas, ele jogou 32. Pois é, gente. A gente tem que avaliar isso. É um número expressivo de jogos. O detalhe é o seguinte, olha. E outro detalhe que, tudo bem que a diretoria vai colocar 2 dígitos aí para renovar, aquilo outro. Mas pega o salário, o Thiago tá certo, pega o salário do Neto Baiano e o salário do Araújo. Dá quantos dígitos? Dá 3 dígitos. Dá 3 dígitos. Manda essas porcarias embora, rapaz. E acerta com o cara aí. O cara joga 10 vezes mais do que o Neto Baiano e 10 vezes mais do que o Araújo. Uai, gente, pensa. Mas esses jogadores, tanto o Neto quanto o outro, eles têm contrato com o Goiás. O Goiás não tem opção. Não dá para mandá-los embora. Pode emprestar, emprestar e o Goiás paga o salário. Mas quer que o Goiás pague parte do salário. O Goiás não vai fazer. Não faz. O Goiás prefere ficar com o jogador parado dentro de casa, ali pagando o total, do que emprestar para alguém pagar metade. Agora vocês deram suas opiniões aí. O Jader, nosso participante que participa do programa
durante a semana, no meio da tarde, e participa também no Portal do Esporte aos domingos aqui à noite. Ele está dizendo que, na opinião dele, o Walter não fica por causa das declarações que o Walter deu numa TV aqui de Goiânia, e também pelas declarações que o próprio Sérgio Rassi deu. Na opinião do Jader, azedou, até usou esse termo chulo, né? Azedou a combinação entre Walter e Goiás. Opinião do torcedor. O Davi não teve um desgaste com a diretoria do Goiás nessa reta final? Eu acabou agora, o Davi teve um contrato? desgaste com o Davi. Isso aí, gente, uma boa conversa resolve tudo. Olha, o Walter é ídolo do Goiás. É ídolo da torcida, a torcida estava carente de um ídolo. Olha, eu fosse presidente do Goiás, olha, presidente, se o senhor for um cara inteligente, o senhor fazia de tudo para manter o Walter. Libera o Araújo pro Vila Nova, paga metade, libera pro Esporte Neto Baiano, paga metade, ainda vai sobrar uns 100 conto que dá para renovar com o Walter. O Iago Pikachu deve chegar, no máximo, mais tardar até na quarta-feira, né? Aqui em Goiânia, já para assinar o contrato com o Goiás. É um bom reforço para o Goiás, na visão de vocês? É um grande reforço. Um lateral que marca gol, o Goiás precisa disso, né? Um cara que vem com um custo muito baixo para o Goiás, é o que está dentro do que o Goiás fez. O Goiás está pagando 50 mil para o Davi. Tinha oferecido 70 e ficou aquele imbróglio todo. Por que ele fechou com o Davi? Porque baixou para 50. O Iago Pikachu vem dentro do padrão que o Goiás quer financeiro. Então, é importante um bom jogador. E outra, se não prestar, dispensa, porque o custo é muito baixo. É interessantíssimo o jogador do Goiás. Olha, para mim é uma aposta, mais uma aposta. Eu acho que o Pikachu jogou muito, fez muitos gols, mas no Paysandu. O Paysandu que acabou sendo rebaixado para a Série C. Na pressão é grande também, Renato. A pressão lá também do torcedor. Não, chefe, não é isso não. É uma coisa jogar no Paysandu, outra coisa jogar no Goiás Esporte Clube. Disputar um campeonato goiano para depois disputar um campeonato brasileiro Série A. Pode ser que dê uma aposta. Não estou dizendo que é ruim e nem que é bom. O torcedor do Goiás espere, acalme, vão esperar. Até porque penso que o Goiás tem uma joia mais importante dentro do seu elenco, que é o próprio Clayton Salles, um jogador que não teve uma sequência de jogos com o Anderson Moreira e vai ter agora com o Claudinei. Para mim, o Iago chega para disputar posição. Se tiver bem, joga. Se não tiver, joga o Clayton Salles. Sabe o que eu me lembrei aqui, Samurai, lá do Paysandu, que depois veio até chegar a ser bicampeão mundial? O Yarley. Exatamente. O Yarley, que jogou lá no Paysandu, depois foi campeão mundial pelo Boca Júnior, titular, jogando como titular, e depois pelo Internacional. Outro detalhe, e também jogou muito aqui com a camisa do Goiás. Outro detalhe também, Thiago Arruda, o Eduardo Ramos, que foi formado aqui no Goiás, passou pelo Anápolis, por outros times, vai defender agora o Remo, que é o time algoz lá do Paysandu, lá do Pará. Detalhe, estou perguntando para vocês três aí, comentaristas da mesa, quem vocês consideram o melhor jogador? O Túlio centroavante, não o Túlio volante. O Idemar ou o Luvanor na história do Goiás? Começa com você, Átila. Opinião própria. Isso é opinião própria. Ele não explicou bem, só perguntou dessa maneira. Tem alguns fatores. Pode ficar com vontade. Não, olha, o Túlio, Luvanor ou o Idemar. Olha, pela história, por tudo que representou no momento que ele foi transferido do Goiás, Luvanor. Porque ele tecnicamente era um jogador acima da média, muitos não conheceram o jogador Luvanor em campo, jogando. Eu peguei uma parte desse futebol do Luvanor no Goiás, acho que ele jogou muito, e pela importância que foi a negociação do Luvanor, que permitiu abrir o porte quando o Luvanor foi vendido ao Catania da Itália, acho que se não me engano em 1983, 84, ele rendeu ao Goiás um bom dinheiro que deu para implementar toda a estrutura do centro de treinamento. Enfim, para mim, Luvanor tem uma história. Não desmerecendo a capacidade do Túlio, que foi um grande artilheiro, passou e deu muitas alegrias à torcida esmeraldina. Hoje, persona não grata lá. E o Idemar Pessoa, que realmente é um cara que é acima da média, um ser humano e um craque também acima das possibilidades. Renato, quem foi melhor? Luvanor. Luvanor. Rapidinho, eu fico com o Túlio? Eu fico com o Baltazar. Baltazar? No Atlético? Eu não sei se é o Baltazar. O Goiás é só um. E você, Gil, se rapidinho, se fosse pra você. Chega em mim, tudo é rapidinho, então tudo bem. Para mim, Luvanor disparado. Luvanor, que quando foi vendido, o Renato está falando aqui, realmente é correto. Quando foi vendido, a importância da venda alavancou o que o Goiás é hoje. Então, Luvanor. Estou com o Gil também. Luvanor, e quem fez a pergunta foi o Milton Rezende, lá da Vila Rezende. Na visão de vocês aqui, até pra gente falar um pouco daqui a pouquinho do Vila e também do Atlético, o Goiás é o grande favorito para ganhar o Campeonato Goiano? E se acertar com o Walter, aí já pode esquecer o Atlético? Se acertar com o Walter vai jogar na metade do Campeonato Goiano. Daí pra lá. Mas também, beleza, nós vamos recuperar o Gordinho, deixar ele prontinho pro brasileiro.
o Goiás é disparado, favoritaço para ganhar o Campeonato Goiano. E aí, Renato? É nós, né? Nós quem? Nossa, futebol goiano, né, Gil? Tá certo. Não, futebol goiano. Tá certo. Agora, pra mim, tô com você, viu, Gil? Brincadeiras à parte, o Goiás começa o campeonato, você quer saber o seguinte, quem é que vai disputar a final com o Goiás? Pronto, o Goiás, por toda a estrutura, pelo elenco que tem, pelo poderio econômico financeiro que tem o Goiás, claro, o favorito. Não quer dizer que ganhou, que vai ganhar. Tem que jogar. E o jogo é jogado mesmo, lambaria pescado, e quem não morre não vê Deus, amigo. Deixa eu mandar 2 beijos aqui. O primeiro é para Tainá Araújo, está lá em Senador Caneda acompanhando o programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E também a Célia. Mandar um abraço também para o Fábio Araújo de Lima, faz parte aqui do departamento comercial do programa Batendo Bola e também do programa Portal do Esporte. O Fábio está lá na sua casa divulgando o nosso programa nas redes sociais. Bacana. Tiago, tem gente aqui brava aqui, porque o Johnny colocou só 3 nomes. Tem gente aqui falando que o Link foi melhor. Link, Leão. Não, xingando aqui o Johnny. Não, mas não foi eu que coloquei. Foi você que falou 3 aí, ué. Participação do... então vou dar minha opinião. Então vou dar minha opinião, então, tá bom? O cara tá brigando comigo aqui, foi você que deu os 3 nomes. Não, tô lendo que o pessoal mandou aqui pra mim. Foi internauta? Aproveitar, com ele. Vamos fazer o seguinte, vocês estão perguntando quem é o favorito do campeonato. Fala os 4 finalistas do campeonato aí, cada um de vocês, palpite de vocês. Isso aí já tá escrito nas estrelas. Goiás, Atlético, Vila Nova e Presidencia. Acabou. Grava aí, Thiago. Tá gravado pra vocês, o Vila chega mesmo com o Vando no ataque, com Mike, como é que é o nome do rapaz lá? O primo do Vando, que o Vila Robert Mike. E Erivelton? E Erivelton, Robert Mike e Erivelton. O Vila começa assim. No meio do campeonato ele vai se ajustando. O Erivelton, ele foi indicação do Hélio dos Anjos, né? E o Hélio dos Anjos, quando jogou com ele, em 20 jogos, convocou, levou para o banco de reservas em apenas 7 partidas. Eu não vou dizer nada, já falei pro senhor essa semana, ele tá me irritando, viu, seu Thiago? No meio da semana eu já falei pro cidadão o seguinte, jogador, indicação, se foi o Robinho, se foi o Neymar, o Pelé, o Zezinho da padaria, não interessa. Quero ver o cara jogar. Pode ser que o cara... Rapaz, tanta pessoa aí que já indicou jogador e não deu nada, de repente esse cidadão Hélio dos Anjos, que não tem nada a ver com o Vila Nova, mas que entende futebol, não posso tirar os méritos dele, ele realmente, de repente, acertou. Não deu certo lá no Fortaleza, pode dar aqui. E também não pode jogar nada aqui. Quer dizer, é uma incógnita. A gente vai esperar para ver. Então, para você é uma aposta, então. Bota a vela pra queimar, porque diz que os 2 é ruim demais, viu? Hein, Átila? Pra você, então, são os 3 da Capitais e também a Presidência ou alguma surpresa? Não, sem surpresa. Eu vou em número gênero e grau com o que o Gil disse. Porque nós temos que colocar os 3 da Capital por obrigação. Pelo patrimônio que tem, pela estrutura que tem, pelo estádio que tem, pela torcida que tem. Então isso aí é obrigação. E na minha opinião, o do interior com maior capacidade, com maior contratação, que já está treinando, que seria o time B do Goiás, é a Aparecidense. E não duvido do Cocá, não. O Cocá não fica fora desses 4. Não deixa ficar. Também, Colombino, né? Colombino, muito bom também. E lá não tá faltando dinheiro, não, viu? Tá faltando em todo lugar, mesmo Aparecidense. Tem que ver se é possível essa combinação, né? De repente, não sei como é que tá os grupos, se é possível Vila, Goiás, Atlético e Aparecidense. Fazer um quadrangular. Agora, não, mas é possível. Ô, Renato, eu não estou na função de comentarista, vou dar minha opinião. Eu acho que Vila Nova e Goiás garantido, sim. Vila Nova costuma crescer durante a temporada. O Goiás, por tudo isso que vocês falaram, estrutura, história do Goiás. A Presidência, no momento, seria a 4ª força, né? Apesar que eu acredito que o Tacão, o Trindade vai vir forte. Agora, para mim, o Atlético é o incógnito no campeonato. Até agora, o Atlético prometeu que vai chegar 5 jogadores semana que vem. Agora, se esses jogadores não chegarem, eu temo pelo time do Atlético o seu desempenho no Campeonato Goiano. Pois então, já fechamos o assunto do Goiás, vamos falar do Vila, né? Já entramos no assunto do Vila Nova, o Tigrão da Vila Formosa que fará a sua estreia no Campeonato Goiano, dia 19 de janeiro, vai dar no domingo, o Vila vai fazer a sua estreia lá no Onésio Brasileiro Alvarengo. O Vila vai jogar contra o Anápolis do nosso querido Gil Mendonça. O Gil Mendonça já foi presidente do Anápolis, vai torcer pro Vila ou pro Anápolis, hein, Gil? Eu vou torcer pro Vila. Pro Vila? Torcer pro Vila. Eu falei pra você eu não falei pra você que eu virei torcedor do Vila? Mas você foi presidente do Anápolis, Não, rapaz. eu fui presidente. Eu não quer dizer que eu vou torcer hoje, não, aí. Eu posso torcer pro Vila, não posso, não? É pecado? Agora, o Vila? Agora, brincadeira. Me lembrei do Raimundo Queiroz. O Goiás vai jogar contra o time dele aqui no Serra Dourada. Raimundo, vai torcer pra quem? Não, hoje eu sou neutro. Não. Agora, brincadeiras à parte, eu vou torcer pro Anápolis, porque realmente o Anápolis tem tradição. Eu fui presidente lá, eu devo muito ao Anápolis.
e a gente também não pode aqui falar que não vai torcer pro Anápolis. É evidente que eu vou. Agora, falando do Vila Nova, agora mesmo o Átila, ele comentou sobre o sócio torcedor do Vila Nova, aqui na entrada dele. Olha, eu quero parabenizar o diretor aí de marketing, não me lembro o nome dele. Moura. Eu quero parabenizar porque, olha, pra mim, vai vingar no Vila. No Guai não vai vingar. Porque a torcida do Goiás perdeu uma, não vai mais, não paga também mais não. A do Vila pode perder, pode empatar, que eles continuam pagando. E se brincar com... Meu irmão, o torcedor do Vila, fala por ele. Ele tá até assistindo lá. Meu irmão, ele comprou 2 carnês. Um pra ele e o outro pro Fantasma, pra ninguém. Esse Gil Mendonça é um brincalhão. No Vila Nova não tem no Vila Nova não funciona. E aí vai arrebentar. E o Moral, você tá de parabéns, vai arrebentar. Eu digo mais, agregado a isso tudo, vamos explicar aqui, agregado ainda a esse cartão, ele terá desconto na Netshoes, desconto em uma série de lojas. Da Brahma, né? Da Brahma, vai ter desconto em algumas lojas, Carrefour, Ele vai dar incentivo. Então, muito bem pensado. R$15 não dá direito à entrada, mas dá direito a uma entrada diferenciada do dia que ele quiser comprar para ir. R$35 arquibancada, mais 4 dependentes. Ele pode incluir até 4 pessoas desse mesmo de R$35. E R$65 para as cadeiras. Fora isso... Mais 4 dependentes. 4 dependentes. Não, 4 dependentes. Até 4, tem o corporativo também, né? E tem o corporativo, que é empresarial, que são até 10 pessoas numa espécie de eles estão querendo criar uma espécie de um camarote, né? É um combo. Que se venderia para a empresa. Então a ideia é muito boa. Agora, eu só penso o seguinte, Gil, isso você mede a quantidade, porque o Moura disse que ia chegar até o fim do ano com 6 mil sócios. Você mede de acordo com a campanha do time. É claro, futebol é passional, eu só tenho a acrescentar. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está participando, ao Beto Gil, que está lá na audiência, ele está sempre assistindo a gente, o Dr. Sérgio Saboia, também vilanovense, ao Edilson Galvão, lá no Jardim Novo Mundo, também o Toninho Ceará lá na Getop, um abraço para você, Toninho. Muitas participações. Eu só queria emitir minha opinião nesse aspecto do seguinte, Gil, para mim, diferentemente dos outros anos, isso tem tudo para dar certo em função das vantagens. Claro que futebol, e a gente sabe, é passional, o time vai bem, a torcida acompanha. Não vai bem, o pessoal às vezes perde aquela motivação, fica chateado, mas que tem isso, que o torcedor vilanovense ele consegue realmente dar um ânimo maior, aí isso ele faz sim. E eu tenho certeza que dentro dessas condições, principalmente se tiver uma certeza do direcionamento do investimento disso, conforme está estabelecido, que é uma coisa que não se falou até agora e que é importante, é que 70% do investimento do sócio vai ser aplicado no futebol profissional. Tem 20% na base e tem 10% do patrimônio. Acho que assim, o inverso, assim, os dois últimos valores, mas 70% no time principal. O que é importante? Isso aí vai de encontro àquela filosofia. Eu vejo muito esse torcedor dizer, não, contrato que o time paga, a torcida paga. Então, sócio torcedor colorado, você quer bons jogadores, quer diferente de Robert Mike, quer diferente de Vando? Faça adesão, acompanhe o Vila Nova, ajude, porque é só assim que você vai ver seu time em melhor condição. Agora esse negócio, Gil, já te avisar, esse negócio de, o torcedor, pode ser do Vila, do Goiás, do Atlético, do São Paulo, o torcedor só vai em campo quando o time tá ganhando mesmo. Esse negócio que mesmo o time perdendo, o torcedor mesmo o time perdendo, o torcedor vai no estádio, isso é conversa fiada. Se a diretoria não trabalhar junto com o time, não montar time bom, pode fazer 10 sócios torcedor lá que não tá certo. Bem, talvez eu não me expressei bem. É assim, eu quis dizer que se o Vila tiver investido no seu time, tiver jogadores importantes ali e começar o campeonato, a torcida comprando o sócio torcedor, ela não deixa de pagar. Aí é diferente. É isso, ela não deixa de pagar. Agora o Vila Nova precisa investir. Não adianta ficar com o Vando, com o Robert, com Ciclano, Beltrano, não adianta. O Vila Nova tem que contratar 2, 3 peças importantes para incentivar a torcida. Aproveitando aqui, mandar um abraço pro Natinho, lá de Pontalina, esse que está morando aqui em Aparecida de Goiânia, está mandando um abraço para nós aqui. Um grande abraço para você, viu, Natinho? Tem muita gente aqui também participando com a gente, só destacar aqui, o Átila, rapaz, o Átila faz sucesso aqui, viu, Samurai? Impressionante, rapaz, um abraço aqui, fica à vontade, a André diz que você é muito gatinho, tem lógica? Deve ser do fã-clube, deve ser minha mãe também. Então tá aí mandando um abraço a Andréia. André, obrigado, um abraço pra você. Mandar um abraço pro interior, viu, Samurai? Tem muita gente acompanhando a gente em Uruaçu, tá chegando mensagens aqui, via internet, também Senador Canedo da cidade do Tiago Arruda, cidade que não para de chegar mensagens, e lá em Itaquaral, rapaz, mandar um abraço lá pra Dircélia
Célia, pro Janiel, pro Ricardo Sobrinho, pra Irene, minha família também acompanhando todo mundo. Grande abraço a todos. Renato, além de Itaquaral e Trindade, que você falou, Senador Canedo, pessoal também de Hidrolândia, Goianápolis, Teresópolis e Goianira também acompanha o Portal do Esporte. Agora, Thiago. Deixa eu mandar um abraço aqui. Manda aí, Thiago. Você falou do Senador Canedo, a melhor cidade do estado de Goiás. Mas eu não falei que é a melhor cidade, não. Ah, meu pai. Olha o bairrismo, vamos deixar. Daqui a pouco eu tenho mensagem. Não, mas lá é bom mesmo, é só uma conversa. Aqui tem conversa fiada, não. É melhor sim. Principalmente na Morada do Morro. Principalmente Morada do Morro. Deixa eu mandar um abraço aqui pro doutor Nelzinho Faleiro, médico oftalmologista, acompanhando o programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Grande doutor Nelzinho Faleiro, que você conhece. O Renato Sobrinho. Verdade, grande profissional, referência nessa área dele aí. Outra coisa, mandando parabenizar você, Samurai, e também ao Gil, a todo mundo aqui da bancada. O Rony Borges, que é artista, cantor sertanejo. Nós estamos com um projeto novo, o Rony vai estar com a gente aqui em breve. É um grande talento também. Um abraço para ele e para o empresário dele, o Rogério Bispo, que está sempre acompanhando a gente. Agora, Thiago, uma pergunta exclusiva para o Gil Mendonça, comentarista. Por que é exclusivo para o Gil? Porque ele é o mais velho aqui da bancada. Ah, tá. E o Milton Lima voltou aqui, né? Ele fez a mesma pergunta em relação ao Luvanor, ao Túlio e também ao Idemar. Agora ele está perguntando ao Gil, ao Renato e o Átila. Na opinião do Gil, como ele é o mais velho, quem é o melhor jogador na opinião dele? Se é o Guilherme, que jogou pelo Vila Nova, o Lincoln, né? O Leão da Serra, ou o Frazão, que jogou pelo Goiânia, jogou pelo Vila, jogou um pouquinho também pelo Goiás. E aí, Gil, você que na época dele, Gil, quem você acha que foi o melhor jogador aqui do Campeonato Goiano? Não vi nenhum dos três jogar. Que isso, Gil? Não. O Gil é de Guarabara. Você não vi nenhum dos três jogar. Gil Mendonça a minha fase foi de 80 pra cá. Ah, não, Gil. Né? Foi quando eu tinha aí meus 5 anos, né? Então, foi dessa fase. Mas uma coisa eu te falo, eu joguei contra o Frazão, contra os irmãos dele, lá na chácara dele, que ninguém ganha. Lá ninguém ganha. Você chega lá, você pode montar o melhor time do mundo. O juizão é duro, viu? Eu vi ele jogando, não sei quantos anos que ele tá, deve estar com 50, 60, não sei. Rapaz, é brincadeira, joga demais. Então, eu vou por esse voto, acho que foi o Frazão. Thiago, pelos amigos que eu tenho que são torcedores do Goiás, mas sempre disseram que, igual o Guilherme, eles nunca viram jogar aqui no estádio Goiás. Guilherme, que é irmão daquele Tarcísio, ponta direita, que jogou no Grêmio, né? O Guilherme que tá lá com você. Trabalha do meu lado lá. Aliás, vai vir aqui no programa um dia. Convidado, viu? Gostaria muito de... Já está convidado. No Vila Nova, não tenha dúvida. Para mim, em se tratando de Vila Nova, não estou falando de futebol goiano, até porque já foi feita uma enquete dessa natureza e é muito relativo. Você vê, o Lincoln jogava de meio, o Guilherme de centroavante. Aí já fica um pouco diferente, é difícil comparar. Agora, para o Vila Nova, eu também não ouvi jogar o Guilherme, todos o chamam, o reverenciam como a lenda lá no Vila Nova. O Lincoln, o Leão da Serra, fez história no Goiás, parte do que é. Eu acompanhei o Lincoln no campeonato amador do interior, ele quase que 50 anos jogando bola no interior. Também campearam o Lincoln, né? Virou fazendeiro, né? Viu? Agora, o Frazão não tive a oportunidade, mas se o Gil falou que jogou contra ele, rapaz, eu não duvido não. E o Gil é verdade. Deixa eu mandar alguns abraços aqui. O Éder Ferreira está na audiência. Amigo meu. O Éder é seu amigo, seu parceiro? Meu parceiro. Tá certo, tá acompanhando aqui pela internet. Eu mandar um beijo também para Marilene, que está acompanhando o programa. E o Diego Felipe está fazendo uma pergunta aqui. Eu gostaria que você respondesse, o Átila. Tipo da questão do sócio torcedor, o Tigrão. Com a ausência do estádio Serra Dourada, o Onésio Brasileiro Alvarenga dará boas condições para o associado? Porque não teremos previsão quando o Serra Dourada vai estar à disposição. É bom lembrar que o sócio Tigrão ele só funciona com o mando de campo do Vila Nova, né? Obviamente, você não vai poder ter direito a todos os jogos do Vila, os jogos que o Vila mandar, for mandante. O Oba, sim. Eu, particularmente, o Vila Nova vai estrear lá no Oba. Eu gosto muito, particularmente, que eu era menino, e meu pai me levava sempre, meu pai foi até diretor de esporte do Vila Nova, me levava muito pro Oba, então eu tenho ótimas lembranças daquilo ali. Eu gosto muito do Oba, eu gosto da estrutura do Oba. Óbvio, precisa de um batom. E o governador, ele está disposto a fazer aquele aluguel daquela área, né? De um pedaço, até montar um mapa de vulto. Então, o que está fazendo com o Atlético será feito com o Vila Nova. Então, eu acredito sim que o Oba hoje é um dos grandes locais para fazer futebol no estado de Goiás. Thiago, fazer uma pergunta para o Gil que tem experiência como administrador de clube de futebol. Gil, Vila Nova está economizando, contratando jogadores baratos, desconhecidos. Você, como ex-dirigente, você acredita que de repente o Vila Nova está economizando para poder estar investindo depois na Série B, no segundo turno? Claro, isso é óbvio. Agora, o Vila Nova,
por mais que ele economize agora, ele precisava de ter mais umas 2, 3 peças importantes, principalmente no seu ataque. 2 peças ali no ataque, dê conta, eu acho que o Vila Nova dá conta de ir com a meninada e tal, dá para ir tranquilo nesse campeonato. Porque esse campeonato, pelo que eu tô vendo, o Anápolis tá vindo mais forte, contratou, perdeu o jogador, voltou de novo, a Napolina tá vindo fraco, parece que o Trindade tá bem, mas na sua maioria, os times não estão vindo bem. Você não vê os times aí contratando jogadores de nomes e tal. Então, eu acho que dá pro Vila Nova aí sim, fazer um caixa, aí vir bonito pro brasileiro, que dá tempo de fazer isso, o sócio torcedor, acho que não vai dar tempo de fazer pro Goiano, porque demora, eu já tentei fazer isso pro Anápolis, é canseira, precisa de catraca especial, uma série de coisas. Se for lá no Anésio Brasileira Varenga, tem que ter uma catraca especial para contagem lá dos números. Então, olha, o Vila Nova consegue com esse time, contratando 2 atacantes aí e mantendo o campeonato. Eu vou voltar a frisar e falar agora do Júnior Viçosa. Vamos falar do Atlético. O Samurai e o Átila Uchoa não detesta o futebol do Júnior Viçosa, mas o Júnior Viçosa está praticamente acertado com o Atlético para a disputa do Campeonato Goiano e também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético estreia no Campeonato Goiano dia 19 de janeiro agora, vai dar no domingo. O Atlético fará sua estreia em Aparecida de Goiânia, lá no estádio Aníbal Batista de Toledo. É o maior reforço do Atlético até então? Vou perguntar primeiro para o Renato Sobrinho, aí na sequência o Átila responde também. Olha, o Júnior Viçosa, para mim, é um jogador que chega para somar ao elenco atleticano. Eu, diferentemente pelo que eu tenho acompanhado aqui do programa, dos dias a dia, o Samurai não está muito confiante na equipe do Atlético. Eu entendo que o Atlético tem uma boa base. Para mim, hoje, se o campeonato começasse hoje em nível de favoritismo, o Atlético seria a segunda força para mim. Por quê? Porque manteve ainda uma estrutura, mesmo que até por falta de definição, não se sabe ainda se vai contar com o Bida, com o Hernandes. A gente ainda está receoso em afirmar que esses jogadores vão render também, mas o Atlético ficou com o Márcio, ficou com o Arthur, ainda tem jogadores o Juninho na frente, o próprio Fábio Lima, que é a grande sensação, foi a grande sensação do campeonato, Bambu, né? Bambu ficou... Foi bom você citar no Fábio Lima, que ele recebeu uma proposta, o Atlético recebeu uma proposta no valor de R$1 milhão em 50% do passe do Fábio Lima, sendo que um grupo de empresários comprariam 50% do passe do Fábio Lima e ele continuaria jogando no Atlético. Tem que vender, um jogador como esse aí... R$1 milhão é pouco, não? Não, pode ser, mas quem garante? O Fábio Lima jogou muito bem, carregou o Atlético nas 3 últimas rodadas nas costas, mas quem garante que esse jogador vai conseguir manter esse mesmo nível agora? Não é fácil, chefe. Então, para mim, é um negócio dos dias de hoje, é um negócio interessante, porque o Atlético não tem nenhum, chefe. A dificuldade é grande. Você vê, o Goiás está com dificuldade de ter receita, quanto mais Vila Nova e Atlético. Então, o Atlético está fazendo o trabalho certo, para mim, está contratando jogadores dentro das suas possibilidades. O Júnior Viçosa está chegando, mas você pode ter certeza que vai ser dentro do patamar do Atlético, assim como foi a contratação do zagueiro lá que veio do Avaí. Como é que é o nome dele? Silva, né? Lima, né? Alex Lima. Exatamente. Então, é um jogador que está dentro do perfil, já se preparando, de repente, para a Série B. O Vila Nova não, esperou, está fazendo um caixa, de repente vai investir do meio do Campeonato Goiano para frente. É natural, eu tenho certeza que vai acontecer, mas o Atlético já se prepara desde o início. E aí, Átila? Gostaria que você comentasse então em relação à contratação do Júnior Viçosa, né, e também do Atlético na disputa do Campeonato Goiano. Não, Thiago, eu vou ser muito breve com relação ao Júnior Viçosa. Para mim, o Júnior Viçosa não joga em nenhum time aqui do estado de Goiás. Ele é grosso, ruim, mas isso aí eu já falei sobre isso. Eu queria falar parabenizando. Só até trouxer o Júnior Viçosa muito ruim para o clube. E vai vir mandar um monte de... Vai chegar torpedo aí falando que eu sou doido, que eu sou... Tudo bem, eu analiso o jogo assim, tete a tete. Eu fico analisando um jogador. Ele é um jogador muito grosso e vai ficar bem claro. Agora, parabenizar o Atlético. Atlético hoje está concluindo uma contratação que começou durante a semana, está finalizando agora, até coincidiu com o dia do falecimento do Eusébio, mas é o Eusébio, está vindo do Ceará, e é um grande, ele serve como lateral, ele serve como ala, ele é volante, ele é aquele... É aquele do Ceará mesmo. Aquele do Ceará, cara, completão, e pode estar trazendo um atacante do Ceará também, indo para lá o Hernandes. Então, estaria indo nessa negociação e vindo o Eusébio. Eusébio, grande contratação. Se alguém aqui ainda não conhece, dá uma analisada nos lances. Já vi ele jogar. Joga demais. Então, hoje o Atlético está certíssimo. Trazer esse Eusébio, acertou. Só fazer só um comentário breve aqui, Thiago. Olha, com relação
ao Eusébio, grande contratação, vai vir. O Adson começou a botar as asinhas de fora agora, começou a ser o Adson que nós conhecemos, trazer um jogador com curso baixo, jogador que quer jogar. Com relação ao Júnior Viçosa, eu acho uma boa contratação. O Júnior Viçosa foi artilheiro do Campeonato Goiano, fez gols no Campeonato Brasileiro, entrando no segundo tempo. Tá certo que ele ainda precisa se moldar mais, mas eu acho que ele é muito novo. Eu acho que se o Atlético montar uma estrutura para que ele possa jogar e o treinador não é bobo, o treinador assinou embaixo, e trazendo essas contratações aí, eu acho que o Atlético é sim a segunda força do Campeonato Goiano. Só complementando, ele não foi artilheiro do Campeonato Goiano, não. Inclusive ele começou bem. Não, o Viçosa não foi artilheiro. Não, Ricardo Jesus. Tá certo. Mas ele começou muito bem. Quando ele estava jogando, ele era artilheiro do Goiás. Quando ele era artilheiro do Goiás. Entrar, isso mesmo, tá certo. Renato Sobrinho, você tem um convite, né? Novidades, você fala que a sua cidade é a cidade que mais cresce, mais bonita. Eu tenho um convite aqui. É o Jabazinho, Thiago. É o Jabá, né? É o Jabá. Fecha aqui, Alex, se você consegue. É que na próxima semana, a partir do dia 19, o pessoal pediu lá, tem lá em Taquaral de Goiás, a minha cidade, a tradicional Folia de Reis. Amanhã, para o pessoal aí da Igreja Católica, isso é bom, é a festa cultural religiosa da Folia de Reis. Então, do dia 19 até o dia 25 do próximo mês, desse mês de janeiro, a Associação da Folia de Reis da Taquaral tem uma associação com apoio da Prefeitura Municipal, está convidando a todos, né, que gostem, que compareçam lá para prestigiar esse grande evento religioso, cultural, é uma festa bacana. Todos aqui do programa serão convidados, eu faço questão de tê-los lá, recepcioná-los lá na minha terra querida, Taquaral de Goiás. A segunda melhor cidade do estado de Goiás. A primeira é Senador Cadeira. Thiago, o Renato defendendo a dele ou defendendo a minha? Qual que é a sua cidade? Pontalina, até falar isso, o Natinho lá de Pontalina, mandando um abraço pro Natinho, o Fabiano Naves, que mandou um torpedo aqui agora, Fabiano, perguntando quantos jogadores o Goiás precisa, mais umas duas peças tá ok. Só para complementar, o Gil tá aqui do meu lado, então, é a cidade da moda íntima também, porque Taquaral e Pontalina são polos de moda íntima no estado de Goiás, as duas cidades se destacam nessa indústria de confecção, e aí estão aqui. Ô Thiago, pergunta qual é a minha cidade? Qual que é a sua cidade? Ocorrama. Nasci lá e vivi 20 anos em Caximã. Vamos pegar esse samurai agora. Fala em japonês. Não sabe não. Você falar japonês. Não sabe não. Agora, só comentando sobre o Júnior Viçosa, parabéns para a diretoria do Atlético, que o Júnior Viçosa não é um jogador barato. Torço pelo Júnior Viçosa. Eu, particularmente, não gosto do futebol do Júnior Viçosa, não gosto. Mas vou torcer para que dê certo, para que queime minha língua e seja realmente útil para o ano de 2014 no Atlético. Eu ainda acho que o Júnior não vem. Eu ainda acho que ele não vem, porque tem a proposta, eles estão segurando para ver se essa proposta do Japão vinga, da China. Não é só sondagem, viu? Da China. Lá na China o povo compra. Não, eles estão tentando, segurando.